Olá, aluno! Como é que você está? Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a questão dos recursos naturais e esta é a aula 15. Eu sou o professor de Geografia Paulo Moura e eu estarei com você aí nos próximos minutos. Vamos em frente? O objetivo da aula de hoje. Nós temos um objetivo proposto para a aula de hoje. E qual que é ele? Reconhecer as principais regiões que concentram e exploram os diferentes recursos naturais e a importância desses recursos para as atividades produtivas. Compreender a relação existente entre a exploração dos recursos naturais, energéticos e o uso de fontes de energia pela sociedade. Vamos seguir, então? Então, qual é o conceito, a definição de recursos naturais? Recursos naturais é tudo aquilo que o homem encontra na natureza e utiliza em seu benefício. Por exemplo, a água, as florestas, os vegetais, o solo, o oxigênio, a luz solar, os ventos, os animais, os minérios e entre outros. Vamos a uma atividade no dia de hoje? Vamos lá? Eu proponho a você uma atividade. Conceitue o termo recurso natural. Então, você vai trazer aí o conceito do termo, né? E o número 2 é que você dê exemplos desses recursos naturais. Ok? Eu volto daqui a pouco, então.
E aí, caro aluno, você conseguiu responder aí a atividade que eu propus a você? Então, tenho certeza que você conseguiu trazer a definição do que é o recurso natural, né? Tudo que está aí à sua volta, de alguma maneira, é oriundo aí da extração de recursos naturais, ok? E os exemplos aí, obviamente, você tem condições de citar, né? Basta você olhar para o sol, né? Olhar para as matas, um bosque, uma floresta aí em volta da sua casa, os rios, né? Então, você tem condições certamente de assim o fazer. Vamos seguir em frente? Os recursos naturais, eles vão ter aqui, né, são duas divisões do que são os recursos naturais. Então, nós temos recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. Nos recursos naturais renováveis, é aqueles que são inesgotáveis, né, ou que possuem capacidade de renovação após serem utilizados pelo ser humano. Um exemplo disso, a água, o solo, as florestas, né? E também a luz solar e entre outros. É importante a gente ressaltar que, por nós estarmos aqui falando que são renováveis, eles não são inesgotáveis, né? Especialmente aqui a questão da água, a questão das florestas, né? O Sol também, né? Só 4 bilhões de anos aí para usar. Mas a questão da água e principalmente as florestas é ponto importante para a gente entender em si. Recursos naturais, então, não renováveis. São aqueles que demoram milhares de anos para se renovarem, ou até mesmo aqueles que não têm a capacidade de renovação. Ou seja, à medida que você vai extraindo esses recursos naturais, obviamente você vai também esgotando, né, a questão desses recursos naturais, ok? Então, entre eles estão o petróleo, o alumínio, o ouro, o ferro e também entre outros aí. Aí nós temos os tipos desses recursos naturais. Quais são os tipos dos recursos naturais? E aí eles estão na sequência. Além, então, dessa classificação em renováveis e não renováveis, eu estou apresentando também a vocês hoje a questão dos tipos em si. Então, dividido aqui em 4 grupos: biológicos, hídricos, minerais e energéticos. Compreendeu? Vamos então seguir. Dentro ainda dos tipos de recursos naturais, né, que nós acabamos de citar, a questão dos energéticos, tá? São os recursos que estão relacionados ao fornecimento de energia, como o petróleo, com os combustíveis fósseis e entre outros, ok? A questão dos minerais, são recursos ligados à formação geológica, tá? Então, as rochas, os minérios, como exemplo de minerais, aí nós temos o ferro, o ouro, a argila, o grafite e entre outros, ok? Vamos seguir em frente? Ainda dentro dos tipos dos recursos naturais, nós temos a questão biológica, que são recursos oriundos da fauna e da flora, tais como a madeira, o solo, a carne, o leite, né? A questão dos recursos, dos tipos ainda, os hídricos, são aí a água, os mares, os rios, oceanos, lagos e, obviamente, as reservas subterrâneas, né? Os aquíferos. Esse tipo de recurso é utilizado para diversos fins, tais como o abastecimento doméstico, a questão linkada à agricultura e também
a questão industrial, ok? Compreendeu até aqui? Então, vamos em frente. Recursos naturais e a questão aí do desenvolvimento da sociedade. Há uma relação entre o desenvolvimento da sociedade e os recursos naturais? Obviamente que há uma relação direta, né? Então, essa relação de consumo está interligada ao desenvolvimento da sociedade, sendo um grande problema mundial e também as consequências, né, do consumo exagerado, que é incentivado periodicamente, né, pela a grande mídia, que vai aí motivando a questão do consumismo em si, ok? Então, quanto mais nós tivermos o consumismo exacerbado, nós teremos também a exploração dos recursos naturais também sendo utilizado em grande quantidade, ok? Vamos a uma atividade, quero propor a você aí uma atividade. Na atividade número 2, eu quero propor a você o seguinte: o que são os recursos naturais renováveis e não renováveis? E que você cite exemplos aí desses recursos naturais, ok? A número 2, a partir do que foi explicado nesta aula, explique por que o consumismo, né, torna-se um problema quando se fala na exploração dos recursos naturais. Lembra o que eu acabei de falar? Quanto mais alto for esse consumismo, obviamente que você vai ter maior a exploração dos recursos naturais. Mas eu deixo aí para você responder, ok? Eu volto daqui a pouco.
E aí, caro aluno, você conseguiu responder aqui a atividade número 2, a número 1, né, e a número 2, as duas questões? Eu tenho certeza que sim, né, porque no bloco anterior nós havíamos falado, nós demos um norte para você de como você chegar nessas respostas, né? Então tenho certeza absoluta que você conseguiu responder, ok? Mediante essa certeza, eu vou em frente, eu convido você para nós irmos em frente. Vamos lá? Recursos naturais e países ricos. Existe aí uma relação entre a exploração desses recursos naturais e os países ricos? Será que sim? Será que não? Evidentemente que sim, né? Há uma relação direta entre essa exploração, ok? O relatório Planeta Vivo 2006 da organização não governamental WWF revela que os principais responsáveis pelo desequilíbrio entre o consumo de recursos naturais e a capacidade de renovação da natureza são os países ricos. Então, essa organização, a WWF, ela está fazendo esse apontamento e, com toda certeza, né, eles estão corretos ao dizer que os países desenvolvidos, os países ricos, eles vão necessitar cada vez mais de recursos naturais para manter o seu nível de desenvolvimento, ok? Então, vamos em frente. Falando nisso, nós temos aqui o mapa, o mapa mundi, que vai demonstrar aqui a distribuição do impacto, ou desses impactos, né, causado dentro dos recursos naturais. De um lado aqui, nós vamos ter, do lado do slide, nós vamos ter produtores de recursos naturais, e a gente vai ver sempre aqui que na sua grande maioria são os países subdesenvolvidos, ok? Sempre os países da África, né? Países da América do Sul e também da América Central, ok? Do outro lado do slide, nós estamos enxergando a questão dos países que fazem uso desses recursos naturais. E é importante salientar o que nos parece, que daqui a pouco, talvez, num dos nossos gráficos, nós veremos isso um pouco melhor, é que os grandes consumidores dos seus recursos naturais não são os mesmos, né? Nós já estamos começando a enxergar aqui que não são os mesmos que produzem esses recursos naturais, ok? Então, os grandes consumidores aqui, países desenvolvidos do continente europeu e países também da América do Norte, aqui especificamente Estados Unidos e Canadá, né? Além disso, também não podemos esquecer de um país que fica no continente asiático, que é o Japão, né? O Japão, uma nação desenvolvida, processo amplo de tecnologia e um território restrito, pouca condição de se obter dentro desse território pequeno, né? A questão dos recursos naturais. Então, o Japão vai importando praticamente toda a sua matéria-prima para continuar com seu desenvolvimento econômico em si. Da mesma maneira aí, um país também, ou dois países emergentes, né, também, que são altos consumidores dos recursos naturais, que é a China e a Índia, tá? A China aqui vai aparecer como um dos maiores consumidores de recursos naturais em todo o mundo, tá? Se não o maior, por aqui dizer, juntamente com os Estados Unidos. Ok? Vamos lá?
Vamos a uma atividade? Vamos lá? Vamos para mais uma atividade? Então, eu acabei de falar do Japão, né? Falei do seu território diminuto, né? Falei da sua condição em função desse território pequeno, dos recursos naturais, poucos recursos naturais em si, né? Então aí, o Japão é um grande produtor, com esse território diminuído, pequeno, ele é um grande produtor ou ele é um grande consumidor de recursos naturais? O que você acha? Está meio que óbvio, né? E o número 2, cite 2 países emergentes, né? Acabei de falar deles, né? Os 2 maiores países em volume de populações no mundo, na casa de bilhões, né, de pessoas. Está imaginando quais são, né? Então, para você citar quais são esses 2 grandes consumidores aí, que são 2 países emergentes que eu acabei de citar, ok? Maravilha? Vamos lá, vamos em frente? Eu dou um tempinho aí para você e você responde aí para mim. E aí, meu aluno, você conseguiu aí responder aí a atividade de número 3? Eu tenho certeza que sim, né? Nós propomos a você e no bloco anterior eu tinha falado um pouquinho aí do Japão, né? Falei do seu pequeno território, a sua questão dos seus recursos naturais. Então, tenho certeza que você conseguiu responder. E na questão número 2, também te dei aí exemplo dessas 2 nações emergentes, né? E são 2 países e também tenho certeza absoluta
que você conseguiu responder, tanto a 1 quanto a 2, ok? Por isso eu vou em frente e eu convido você para nós seguirmos. Aqui nós vamos observar ainda as causas do aumento do consumo desses recursos naturais. Aqui, que nos parece, são 3 as razões, são 3 os motivos, né? Entre outros, mas 3 principais aqui, tá? Que seria o alargamento das produções agrícolas, a produção dos bens industriais e a ocupação do solo, né, pela população. Então aqui, nesses 3 momentos, nós vamos identificar que, através desses 3 momentos, nós vamos identificar aonde é que nós estamos consumindo, né? A questão do consumo linkado aí aos recursos naturais, ok? Então, se nós observarmos, é aquela mesma fala. Países desenvolvidos, eles, como por exemplo aqui, os Estados Unidos, né? Se nós observarmos, os Estados Unidos não é um dos maiores produtores de petróleo, mas sem dúvida nenhuma ele vai aparecer aqui no nosso mapa, como um grande consumidor da questão energética linkada ao petróleo a nível mundial, ok? Da mesma maneira, a China. A China, ela é um grande produtor de carvão, né? Carvão, sua reserva é muito grande, mas ela vai produzir, sim, mas também o uso desse modelo de recurso natural, ela é amplamente também utilizado pela China, que, aliás, não é uma nação desenvolvida, é uma nação emergente, ok? Então, a gente vai observando aqui, na verdade, os países que vão fazendo uso, né, desses recursos naturais, fazendo a questão das nações desenvolvidas e as nações emergentes, as nações também subdesenvolvidas, e à medida que nós vamos observando no gráfico, a gente vai vendo que as nações subdesenvolvidas e as emergentes, né, mas aqui nesse caso as nações subdesenvolvidas, elas vão produzir muito mais recursos naturais e elas vão utilizar muito menos os seus recursos naturais, ok? É aquela velha temática, né? Que está muito linkado aqui ao estilo de vida dessas nações, ok? O formato de consumismo, né? O formato econômico, os processos econômicos que se dão dentro dessas nações, os crescimentos, né? O crescimento, né, anual desta nação. Então, tudo isso está linkado aqui à questão dos recursos naturais, o seu uso em si, né? A maneira como vai ser utilizado. Na verdade, uma coisa vai aqui puxando para a outra, né? Uma coisa vai chamando a outra com relação a esses 3 itens, né? Que vai nos demandar as causas do aumento do consumo dos recursos naturais. A própria questão urbanística, o aumento das populações dentro das cidades, né? O processo demográfico, tudo isso em si vai contribuindo aí numa pressão maior sobre os recursos naturais em si. Vamos no dia de hoje a um quiz? Vamos lá? Vamos lá. Assinale falso ou verdadeiro. A relação de consumo está diretamente interligada ao desenvolvimento da sociedade? Nós vimos que
a sociedade, ou as sociedades, de um modo geral, elas vão precisando desses recursos naturais, né, para causar o desenvolvimento, o tão chamado progresso em si, ok? Então, eu tenho certeza que você vai conseguir responder esse quiz aí. Eu volto já na sequência. E aí, meu aluno, você conseguiu responder aí essa questão? Tenho certeza que sim, mas vamos à resposta, né? Para ter certeza disso em si. Vamos lá? Então, é verdadeiro, né? É a questão A, né? A alternativa A, melhor dizendo. Então, ela é verdadeira, né? Há uma relação direta, né? Entre o consumo e o desenvolvimento aí da sociedade. A sociedade, de um modo geral, ela vai precisar aí fazer a exploração desse recurso natural. Ok? Sigamos. Aqui eu quero apresentar para vocês, nesse gráfico, as matrizes energéticas, né, de alguns países. Esse dado aqui, obviamente, é um dado de 2014, né? Então é um dado que podemos até dizer que recente, não tão recente assim, mas recente, né? A questão aqui então das matrizes, nós temos o petróleo, o carvão, o gás natural, a energia nuclear, a hidroelétrica, né? Você já viu, você já sabe que é o uso da água, né? E outras renováveis. Entre essas outras estão aí a geotermal, tá? Que é a energia que vai se extrair através do calor, né? A energia solar, tá? Que é o processo normalmente através de células fotovoltaicas, né? A eólica, que é o tão famoso, popularmente chamado de catavento, né? E que é a energia eólica, e também as diferentes biomassas, né? E aqui no caso, os biocombustíveis, ok? Nesta relação aqui, nós estamos enxergando essas matrizes também por nações, ok? Então nós temos aqui os Estados Unidos, o Brasil, a China, a Rússia, a Suécia, a Alemanha e o Reino Unido, ok? Então, a gente vai observar que na questão do petróleo, estamos aqui enxergando, né, o Brasil como destaque, né, na produção aqui do petróleo. Então, à medida que nós vamos caminhando, a gente vai enxergando aqui as nações, de um modo geral, as nações desenvolvidas, na sua grande maioria aqui, né, com exceção um pouco da Suécia, com um nível de matriz petrolífera praticamente na mesma quantidade, ok? Se formos para o carvão, aí o nosso país ele tem uma reserva pequena, tá? A China aqui vai aparecer como grande produtor, né, da questão mundial da produção do carvão, e sucessivamente assim a Alemanha, depois os Estados Unidos, né, e até chegarmos ali na Suécia com um menor nível de produção. E assim também o gás natural, né, a Rússia aqui aparece como grande campeão. O Brasil não tem uma reserva tão grande aí de gás natural, seguida aqui a Rússia pelo Reino Unido,
e assim por diante. A hidrelétrica, sistema hidráulico, né? O sistema hidráulico brasileiro, nós somos privilegiados nessa questão, né? Da hidráulica, de usar o uso da água, né? Para produzir a energia, tá? Especialmente as barragens de usinas hidrelétricas, né? Então, o Brasil aqui faz uso em grande quantidade, né? E tem também, tem uma grande quantidade de matriz de hidrelétrica, ok? E assim vai seguindo as nações, né? Se você vai olhar também que as nações envolvidas também nesse quesito das hidrelétricas, as suas matrizes energéticas, elas são muito parecidas, né? E até chegar ali em outras fontes, né? Em outras formas de energias renováveis, né? Então ali está a geotermal, a solar, a eólica, a biomassa, os biocombustíveis, né? E a gente vai enxergar que esses processos renováveis, quando a gente olha no gráfico, a gente vai perceber que os grandes consumidores dessas matrizes energéticas são os que menos produzem, tá? Olha lá os Estados Unidos, a própria China em si, né? Eles não têm um processo energético renovável, né? Tão renovável assim, tá? O Brasil aparece em condições melhores e deve-se salientar que nós temos aí uma fonte bastante significativa dos nossos recursos, né? O nosso Nordeste brasileiro tem uma questão de luminosidade, né? Praticamente o ano inteiro. Então aqui, por exemplo, na questão da energia solar, é de profunda importância, ok? Nós temos aqui para a questão também dos biocombustíveis, das biomassa, o nosso tão famoso etanol, né? Talvez o mais famoso aqui desses recursos renováveis em si, ok? Mas eu acho que esse gráfico em si, ele vai caracterizar, ele vai mostrar bem isso, né? Ele vai demonstrar bem na prática o uso excessivo das nações desenvolvidas e a questão da renovação, tá? Pouca renovação e uso em grande quantidade por parte dessas nações, ok? Dito isso, nós temos aqui um modelo, né, que é um conceito que nós conhecemos como pegada ecológica, ok? Então, o que na verdade, o impacto que se produz dentro dos recursos naturais no nosso planeta em si, esse é um conceito criado para que nós possamos perceber, né, a quantidade de recursos naturais que se utilizamos para suportar o nosso estilo de vida, né? Então, no estilo de vida, aí quanto mais o consumismo, maior aí será o impacto provocado, ok? Então, isso inclui a cidade, né? A casa onde moramos, os móveis que temos, as roupas que usamos, o transporte que utilizamos, o que comemos, o que fazemos na hora de lazer, os produtos que compramos, entre outros, ok? Então, a gente vai perceber aqui, pelo gráfico em si, né, o tamanho da pegada que as nações desenvolvidas, outra vez esse assunto, né, vai causar ou está causando dentro dos recursos naturais. Vamos a um quiz? Vamos lá? Então, marque a alternativa correta, ok? O termo criado para nos ajudar a perceber a quantidade de recursos naturais que usamos para manter o nosso estilo de vida. Qual é? Nós acabamos de falar, ok? Eu volto já na sequência com a resposta.
E aí, você conseguiu responder? Tenho certeza que sim. Vamos à resposta então? É pegada ecológica, né? Que é a resposta desse conceito em si. Na aula de hoje, nós vimos conceito de recursos naturais, exploração dos recursos naturais, tipos de recursos naturais, países desenvolvidos e subdesenvolvidos e os recursos naturais, a relação, né? A pegada ecológica, né? Então essa pegada que é produzida pelas nações, distribuição e impacto dos usos dos recursos naturais. Foi tudo isso que vimos na aula de hoje, ok? Eu quero deixar você aí um grande abraço e nós voltamos na próxima semana com mais uma aula aí para você. Um grande abraço.